Provavelmente você deve conhecer o Bruno Ayoub, mais conhecido como o Monark. O Monark, ele vem passando por sérias dificuldades com a justiça brasileira. Desde quando ele começou a ser cancelado nos podcasts que ele faz, ele vem enfrentando dificuldades financeiras e dificuldade em poder manter o seu podcast devido a falas polêmicas que ele implementou e é alvo de perseguição direta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas essa semana uma situação interessante envolveu o Monark. Alguns meses atrás, o Monark proferiu algumas falas, algumas ofensas em relação ao ministro da Justiça, o Flávio Dino, e futuro ministro do STF. O Monark chamou o Flávio Dino de gordola, tirano, fraude, dentre outras questões. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, se sentiu ofendido e deu entrada numa ação penal, numa queixa contra o Monark. Acontece que esse caso sofreu uma reviravolta, porque o Flávio Dino queria que esse processo percorresse perante o STF. Mas não foi o que aconteceu e foi para a Justiça Comum. E lá na Justiça Comum, a juíza de primeira instância aceitou o processo contra o Monark, inclusive deu algumas decisões liminares, ou seja, antes de sequer o Monark ser ouvido, de que o Monark tinha que comparecer pelo menos uma vez por mês, é quase que uma sentença sumária contra o Monark, que ele não poderia proferir qualquer fala em relação ao Flávio Dino, de que ele tinha que comparecer uma vez por mês no fórum, que ele tinha que comparecer às audiências, e aí o advogado do Monark ingressou com um habeas corpus contra essa decisão da juíza. E aí, a matéria do Gazeta Brasil, caso Gordola. Monark é absolvido de ação penal movida por Flávio Dino. O que aconteceu? O influenciador digital, o Bruno Monteiro Ayoub, conhecido como Monark, teve ação penal movida pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, trancada pelo desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Fausto de Sanctis. A decisão, tomada em resposta a um pedido de habeas corpus feito pelo advogado de Monark, Jorge Urbani Salomão, anulou as medidas cautelares impostas e suspendeu uma audiência marcada para o dia 16 de fevereiro de 2024, conforme informou a Gazeta do Povo, tá? Então, assim, o Monark teve essa vitória aí frente ao Flávio Dino. Outra questão que a gente precisa falar agora também vamos citar a Gazeta do Povo, foi uma decisão que foi tomada em relação à Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal restaurou uma decisão que alega suposto conluio de procuradores e juízes da Lava Jato. Você deve lembrar que teve um caso do juiz que foi indicado pelo governo Lula para a Lava Jato, o Apio. E o Apio, ele era um juiz polêmico. Por quê? Porque ele era declaradamente petista. E geralmente juízes não podem ter qualquer atividade político-partidária ou, em questões até mais sérias, não podem nem expressar a sua opinião e posição política. Não é o que aconteceu com o Apio. E enfiaram ele dentro da Lava Jato. E aí, nesse caso do Apio, teve denúncia de que ele estava ameaçando um filho de desembargador que era sócio do ex-juiz Sérgio Moro. E o Apio foi para a Lava Jato literalmente para destruir. Ele tinha uma missão, destruir a Lava Jato. Era o que era denunciado pelo Sérgio Moro. Acontece que o Apio foi afastado, mas mesmo tendo sido afastado, o Supremo Tribunal Federal tornou válidas as decisões que o Apio tinha tomado, e uma delas é entender que a Lava Jato foi uma verdadeira fraude, que a Lava Jato tinha conluio entre procuradores e juízes da Lava Jato para perseguir opositores políticos, para perseguir políticos. A verdade é uma só. O intuito deles é acabar de vez com a Lava Jato. Quando o Gonê tomou posse na Procuradoria-Geral da República, ele que é o chefe supremo do Ministério Público, o recado do Lula foi muito claro ao Gonê. Não deve existir outra Lava Jato. Nunca mais político poderá ser alvo de ações como a Lava Jato. Nunca mais o Lula quer que aconteça perseguições políticas e vindas do judiciário, a não ser que seja contra a direita. É claro, né? Isso aí a gente já está enjoado de saber.
Bora falar de uma matéria aqui interessante, aumento do salário mínimo. Que muita grana, né? Olha só, o salário mínimo de 2024 será de R$ 1.412. Entenda a decisão. Então, menos de R$ 100 o aumento do salário mínimo, né? O governo federal definiu o valor do próximo salário mínimo para o próximo ano. A partir de janeiro, R$ 1.412. A quantia segue a nova fórmula estabelecida pela Política Permanente de Valorização do Salário Mínimo do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O valor pago a partir de fevereiro de 2024 sobe de 1.320 para 1.412. Até o último dia de dezembro, a decisão será oficializada em decreto assinado pelo presidente. A proposta inicial do governo era de 1.421, que era a base de cálculo para reajustar o mínimo de acordo com o INPC. Entretanto, ele mandou a lei orçamentária anual e acabou reduzindo aí o valor do salário mínimo. Mas, em compensação, esse ano o salário dos ministros do STF, dos juízes, aumentou e aumentou bastante. Vamos lá, trazer uma matéria para vocês do jornal Opção aqui. Você deve conhecer o Gustavo Gaia, deputado federal e também influenciador digital, né? Um cara que é muito grande nas redes sociais. Pois é, o Gustavo Gaia foi condenado por assédio eleitoral e terá que pagar uma indenização de R$ 80 mil. O caso é uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, após uma denúncia anônima indicar que o parlamentar estava visitando diversas empresas para fazer campanha em favor do então presidenciável Jair Bolsonaro. O deputado federal Gustavo Gaia foi condenado e o valor é de 80 mil por danos morais coletivos por assédio eleitoral durante a campanha de 2022. A sentença foi proferida na segunda-feira pelo juiz de primeira instância ainda, Celismar Coelho de Figueiredo, da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia. Vamos lá, pessoal. O Gustavo Gaia, ele fez a sua manifestação, a sua defesa aqui. Eu não vou colocar o vídeo para não ficar muito extenso, mas o Gustavo Gaia deu a sua versão aqui e explicou o seguinte. Olha, durante o período de campanha eleitoral, o Gustavo Gaia foi convidado a dar uma palestra e nessa palestra ele falou sobre os planos de governo do governo Lula e os planos de governo do governo Bolsonaro. E aí, cada um que tomasse a sua decisão. E o Gustavo Gaia foi claro, foi uma empresa, durante o intervalo, não foi nem no horário de trabalho, o Gustavo Gaia, ele não pediu votos diretos ao Bolsonaro e ele conseguiu provar isso nos autos, mas, mesmo assim, o Ministério Público do Trabalho não quis saber e deu essa condenação de R$ 80 mil em relação ao Gustavo Gaia aí, por danos morais coletivos. E aí o Gustavo Gaia, na sua defesa, ele falou, e de toda forma não é tão, sabe, fora da realidade do contexto. O pessoal do Ministério Público do Trabalho tem um viés muito socialista, um viés muito à esquerda. E aí, essa ação que o Gustavo Gaia fez, ela é comum em todos os estados, em todos os municípios, milhares de vezes por mês, durante o período eleitoral, isso acontece. Os deputados tendem a ir fazer campanha em empresas, sim. Eu já vi isso acontecer muitas vezes com deputados de esquerda, com deputados de direita, com deputados de centro. Isso é uma prática mais do que comum. Não vou falar se ele pediu voto ou não pediu voto para o Bolsonaro. Sei que o fato não é o que se fez, mas é quem fez. O fato de ser o Gustavo Gaia, meu amigo, aí sim é um motivo pela condenação. Então já é mais do que suficiente. Eu vou tentar postar depois o vídeo do Gustavo Gaia fazendo a defesa dele aqui, tá bom? Combinado? Vamos lá, olha só essa outra matéria aqui da revista Oeste. Barroso encaminha a Dias Toffoli decisão que libera pagamento extra a juízes. Pois é, enquanto o salário mínimo aí sobe só um pouquinho, né? Os juízes vão ter uma graninha extra aí no final do ano, só para eles. O presidente do STF não analisou o pedido da AGU para suspender penduricários à magistratura federal. A AGU, a Advocacia Geral da União, falou: não, os juízes já recebem dinheiro demais, já tem penduricário demais. Pois é, o STF falou: não,
vou nem te ouvir, aqui é para agradar a minha classe. E olha que a classe anda ganhando bem. Eu citei essa matéria para vocês ontem, né? Conheça a desembargadora paraense que recebeu o salário de R$621 mil. Pois é, esse é o nível, esse é o padrão hoje do judiciário. E aí, a gente precisa relembrar uma fala do senador Alessandro Vieira, que, sinceramente, vale a pena a gente ouvir. Dá uma olhada aqui. O teto remuneratório no Brasil é de R$ 41.650,92 por mês. É o teto. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 94,8% dos magistrados brasileiros recebem acima do teto. Hoje, 95% dos magistrados brasileiros já recebem mais de R$ 41.650,92. Um segundo ponto que me chama a atenção é a argumentação com relação a risco, importância, relevância. Eu quero que alguém me justifique se o magistrado corre mais risco que o soldado da PM, que o enfermeiro do SUS, ou se ele tem piores condições de trabalho. Esse magistrado que acabou de ter aprovado pelo mesmo Conselho Nacional de Justiça um novo benefício, que a cada 3 dias trabalhados tem direito a um dia de folga remunerado. E por último, senhor presidente, e não menos importante, toda essa conversa, no final, ao termo de todo esse esforço retórico, é mais um benefício, mais um privilégio para uma elite que não se envergonha de encostar a faca no pescoço do parlamento para exigir essas vantagens. O nosso Poder Judiciário, na sua mais alta cúpula, perdeu completamente a vergonha. Se descolou completamente da realidade. Eu estou falando de um poder importantíssimo, essencial para a democracia, que merece todas as homenagens, mas que num país de miseráveis acha pouco ter 95% dos seus integrantes recebendo acima do teto. O teto... Enfim, e aí, como que você vai questionar a fala do senador Alessandro Vieira aqui? E outro ponto, não bastasse isso, o pior de tudo não é o alto custo, essa carga absurdamente injusta que nós brasileiros temos que pagar. O pior não é isso, não. O pior é a insegurança jurídica. Você não sabe o que é lei ou não no Brasil. Você não sabe o que vai ser aplicado. O empreendedor não sabe qual a hora que ele vai ser multado aí e vai ser aceita uma ação de execução fiscal na justiça, porque não tem segurança jurídica. De repente, ele paga um tributo, vem o STF e toma uma decisão de que não era aquele imposto, era outro imposto, e ele tem que pagar todo o retroativo. Não tem segurança jurídica. Vem decisões como as do Dias Toffoli e anula multas já aplicadas. A JF, dos Irmãos Batista, por exemplo, a antiga JBS, de 10 bilhões de reais. De repente isso aí acaba. De repente isso... Não, são meus amigos, tira. Cadê a segurança jurídica nisso tudo? E aí eu refaço a pergunta aqui do Alessandro Vieira. Por quê? Por que um juiz recebe tanto? Será que a importância do juiz é maior do que a de um professor? Será que a importância do juiz é maior do que o de um policial militar? Sejamos honestos. Qual você acha que deve ser mais valorizado no Brasil? Um policial militar ou um juiz? Eu fico com a primeira opção. Não tenham dúvidas disso. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Eu volto daqui a pouquinho com mais um editorial com vocês. Pessoal, nos últimos vídeos eu acabei enrolando muito com algumas matérias e o pessoal pediu para mim ser mais acelerado. Então, alcançar mais notícias. E a gente vai seguir esse padrão a partir de então. Você preferiu esse formato? Você prefere no formato mais explicativo? Que jeito você prefere aqui os formatos dos nossos vídeos? Coloca no comentário que é importante para mim, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.